Em média, quanto tempo? Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Já respondendo aqui a doutora Gisele, 40 minutos de bate-papo, 45, né? Que vocês todos sejam bem-vindos ao canal. E, assim, as pessoas que já nos conhecem, quero agradecer pelas plataformas que eles veem, né? Que é a Facebook, a página do Recuperação em Foco e também pelo canal do YouTube. Vocês estão em casa, se quiserem interagir, comentar da onde vocês estão nos vendo, como que vocês chegaram até nós, né? Todo tipo de interação, fiquem à vontade, comentem, conversem, siga os canais, né, do Recuperação em Foco, e também a gente vai divulgar o canal da doutora Gisele. Vamos assistir uma vinheta antes da gente começar, e aí a gente já inicia o nosso bate-papo. Aproveitando que a gente está aqui na fase de agradecimentos, né? Agradecer também ao doutor Marcelo, que nos abre a porta da TV, onde nós estamos sendo transmitidos aí para 179 lugares ou países diferentes, tendo a tradução local, que ele tem toda uma equipe, e o nosso papel é só fundamentar assuntos aqui, trazer para que a gente consiga discutir assuntos pertinentes à saúde mental e atrelados aí a uma qualidade de vida, né? Eu sou Jairo Teles, sou idealizador dessa ideia, desse projeto, e tenho aí, por trás do Jairo, existem uma série de pessoas que também se comprometem para trazer aqui o melhor resultado para as pessoas, né? Então, doutora Gisele, seja bem-vinda ao canal, se sinta à vontade. O tema em discussão foi escolhido a dedo, né? Então, se apresente para o pessoal se conhecer. Boa noite, satisfação imensa estar aqui hoje com vocês. Queria agradecer a toda a equipe que está por trás, né, de tudo isso que está acontecendo, na pessoa do Jairo. Obrigada, muito bom a gente poder conversar, dizer, trazer conteúdo, é muito bacana e espero estar aqui em outros momentos também. Com certeza, estamos estruturando aqui uma vinda, e pelo menos um dia aqui, né? Assuntos para que a gente possa conversar com mais tempo. Quem sabe a doutora Gisele participar do nosso grupo, né? Será muito, muito gratificante e um grande prazer tê-la conosco. Pessoal, hoje o nosso tema é bem bacana, e aí estou trazendo algumas coisas bem parecidas assim, para que a gente discuta. Na última live que nós tivemos, foi um assunto também muito legal, uma pessoa também fantástica na área dessa construção de pessoas, né, que precisam de ajuda, orientação, acolhimento. E hoje, né, a importância do SUAS na inserção social de adictos, né? Lembrando, o SUAS ele seria um guarda-chuva, doutora, que sustenta outras portas de atendimento? Como funciona isso? Então, é interessante a gente falar sobre políticas públicas. Quando a gente fala de SUAS, é uma política própria. Eu vejo que hoje em dia todo mundo está muito vinculado ao SUS.
todo mundo sabe o que é, né? Sistema Único de Saúde. Mas o SUAS é uma política que está aí na assistência e poucas pessoas conhecem. Eu vejo que tem muitas pessoas que desconhecem essa política. Então, o SUAS é um Sistema Único de Assistência Social. A diferença principal dessa política para o SUS é que o SUS é para todos. Ele é universal. A política do SUAS, ele não é para todos, ele é para quem precisa, para quem necessita desse tipo de atendimento, né? Dessa oferta de serviço. E o que é fundamental, assim? É gratuito, é uma política que está aí, acessível a todos, daqueles que necessitam. E aí, quando a gente fala necessitam, porque ele é voltado para um público que está em vulnerabilidade social. Ele tem complexidades baixa, média, alta. Na média complexidade, a gente atende um público que está em situação de violação de direito. Então, tem um público prioritário, que é esse público mais vulnerável, mas a gente atende famílias de várias classes sociais, né? Porque a questão da violação de direito, ela não está vinculada à classe social, ela acontece em todas as classes sociais, né? E é interessante dizer sobre o SUAS, né? Eu vou dando uma pesquisada aqui. O SUAS ele tem a tendência de garantir a proteção social aos cidadãos, ou seja, apoio aos indivíduos, famílias e comunidade, no enfrentamento de suas dificuldades por meio de serviços, benefícios e programas e projetos, né? Então, é algo bem interessante, porque nosso tema, né, é voltado à inserção social de adictos. Também os adictos podem, sim, ser parte desse programa, podem ser inseridos nesse acolhimento, nessa prestação de serviço, né? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, doutora, casa de passagem, enfim, outros modelos de acolhimento, isso também faz parte do SUS? Faz parte do SUAS. Quando eu falo de complexidades, vamos começar pela baixa complexidade, que são os CRAS, Centro de Referência da Assistência Social. A função do CRAS é trabalhar com a prevenção da violação. E dentro das famílias que a gente acompanha, na baixa complexidade, tem muitas famílias, infelizmente, um número muito alto de famílias, que passam por situações que tem algum membro da família que é dependente químico. Então, a assistência vai trabalhar com essas famílias para que não haja uma violação de direito. Por exemplo, dentro do SUAS, tem uma política específica para crianças e adolescentes, para idosos, para pessoas com deficiências. A gente não tem algo específico voltado para a dependência química, porque aí já é uma questão muito do SUS, né? Mas, de uma forma ampla, a grande parte das famílias hoje que estão na assistência, tem pessoas, né, que estão passando por situação de dependência de álcool ou outras drogas. Dentro da média complexidade, quando o CRAS trabalha essas famílias, vamos supor, crianças e adolescentes, né? Um adolescente começou a se envolver com o uso de álcool ou drogas, outros tipos de drogas, e aí o CRAS vai trabalhar para que uma articulação com a rede, vamos supor, vai conversar com o SUS, qual o melhor tratamento, como a gente pode conversar em conjunto com a equipe de saúde para pensar num plano de atendimento para essa família. Na educação, como que ele está na escola? Ele está com infrequência. O CRAS vai trabalhar para que esse jovem não saia, não aconteça uma evasão escolar. Então, tem todo um trabalho com a rede em si. Eu falo que é uma complexidade muito ampla. O SUS não dá conta sozinho, o SUAS não dá conta sozinho, né? Então, a gente tem que se apoiar, dar as mãos, para conseguir fazer com que aquela família, e o foco é na família, então não é em um membro específico, né?
porque principalmente quando a gente fala de dependência química, isso tem um impacto na família. A família toda, né, é impactada, tem um adoecimento que a gente vê com todos que estão ao redor, um sofrimento muito intenso, né? Quando não é possível trabalhar para prevenção e aí passa a ter uma violação, por exemplo, quando esse jovem, um adolescente, sai da escola, abandona os estudos, e aí já vai para a média complexidade, que seria o CREAS. Aí a gente está dizendo já de uma média complexidade. Dentro da média complexidade, tem várias políticas, por exemplo, pessoas que estão em situação de rua, então aí tem os centros POPs, que são direcionados para esse apoio às pessoas que estão em situação de rua. Tem os serviços de abordagem que vão trabalhar com crianças que estão em trabalho infantil, exploração do trabalho infantil, vão trabalhar com várias pessoas, várias famílias, visando não ir para alta complexidade. O que é alta complexidade? Quando, infelizmente, essa criança precisa ser abrigada, e aí vai haver um acolhimento institucional. Então, são 3 complexidades que conversam e trabalham juntos, né? Para prevenção mesmo de violação de direitos. Uhum. E aí, eu gostaria, primeira dúvida, assim, e não deve ser só minha, existem, então, pessoas que fazem esse trabalho no bairro ou dentro daquele espaço onde eles estão inseridos, né? E aí, na verdade, são 2 dúvidas que eu tenho. Todo município tem por base ter uma base do SUAS, ou CRAS, ou CREAS? Como que funciona isso? Essa era a primeira dúvida. Tem uma legislação, né, que aí, dependendo do porte do município, vou dar um exemplo hoje na cidade que eu vivo, que é Lagoa Santa, Minas Gerais. Hoje aqui tem em torno de 80 mil habitantes. A cidade conta com 3 CRAS, porque os CRAS são regionais. Então, em cada região da cidade tem um equipamento. E um CREAS, que é responsável por todo o município. E aí, quanto maior o município, maior o número de equipamentos. Dentro desses equipamentos, são ofertados vários serviços. Por exemplo, na básica, que são os CRAS. O CREA, Centro de Referência Especializado, né? Quando a gente fala especializado, é porque ele conta com uma equipe diferente. Por exemplo, a gente trabalha com assistente social, psicólogo e tem um advogado que compõe a equipe, que ele vai fazer orientações jurídicas, né? A gente não entra com processo, não entra nessa seara, mas tem um profissional que orienta, né? É uma assistência jurídica mesmo, uma orientação jurídica que a gente disponibiliza para as famílias. Então, tem toda uma política, os CRAS têm um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Às vezes, nesse momento, né, que a família está tão fragilizada, esse serviço de convivência, por exemplo, ele vai trabalhar vários eixos de perspectivas, né? E às vezes esse adolescente, em contato com outros adolescentes, porque eles são por grupos. Uhum. Então, tem grupo de crianças, grupo de idosos, grupo de... Em alguns municípios, depende da faixa etária, tá? Então, o município ele tem autonomia para gerir isso. Então, não é igual para todos. No meu município, por exemplo, a gente tem um serviço de convivência que é voltado para crianças e adolescentes. Em alguns outros vão ter grupos para idosos e jovens com faixas etárias parecidas. Uhum. Então, são vários serviços que tem, por exemplo, o PAIF, que é ofertado no CRAS. É um serviço que acompanha a família de perto. Então, é feito visita domiciliar, é feito um plano de acompanhamento familiar. Então, qual que é o objetivo?
O objetivo do CRAS é prevenir violação. Ele vai fazer um plano para que a violação não aconteça. Foi para o CREAS, a gente faz um planejamento também. Mas aí já é diferente, porque a violação já está lá. Então, o plano é para que essa violação cesse, para que a família não tenha esses direitos violados. Mas é um trabalho fantástico e é porta aberta. É um serviço de porta aberta. Então, qualquer pessoa que necessita pode procurar um CRAS mais próximo da sua casa. O CREAS é porta aberta. Se precisar de informação, de 8 às 5, a equipe está em atendimento para atender, tirar as dúvidas, né? Muito bom, muito bom. Agora, a outra parte da dúvida era o seguinte: se existe uma equipe para poder fazer a varredura dessas crianças, né, que conversam com as escolas municipais ou, enfim, de outra categoria, para poder identificar esses alunos, para poder identificar essas famílias. Eu acho que, como o SUS, o projeto do SUS é lindo, né? Eu já pude observar ele na planta, assim, desenhado, olha, isso aqui vai para cá, para cá, para cá, para cá, isso é legal. Mas e no negócio acontecendo, essa funcionalidade, ela realmente é eficaz? Porque, assim, imaginamos Lagoa Santa com 80 mil habitantes. Vamos imaginar uma Campinas, não sei nem, né? Vamos supor aí, 1,5 milhão de habitantes. Claro que a demanda é maior, né? As regiões precisam ter um aparelho, talvez, e aí vai ser estipulado. Só que eu vejo e percebo um grande desafio. Todas as pessoas realmente usam esses aparelhos ou tem uma restrição? Olha, por que eu vou lá no CRAS? Ou por que eu vou lá no CREAS? Se eu for lá, as pessoas vão ficar sabendo que eu faço isso e tal. Se eu for lá, a minha família vai ser assim. Existe ainda essa pisar em ovos das pessoas que usam esses aparelhos? Olha, no CRAS, as famílias geralmente são encaminhadas. Tá? Então, a rede de educação encaminha, o SUS encaminha, o próprio Ministério Público encaminha, Conselho Tutelar. Então, é uma rede que está interligada. Então, às vezes, chega pelo CRAS, pelo CREAS, por encaminhamento mesmo, né? Por demanda espontânea também, mas é menor a demanda, e talvez por isso mesmo, por desconhecer a própria política, né? Eu vejo que muitas pessoas desconhecem a política. Quando a gente fala que o SUAS não é para todos, o CRAS, o foco é famílias que estão em vulnerabilidade, por exemplo, famílias inscritas no CAD único, né? Quando a gente fala CREAS, já muda um pouco o perfil. Então, hoje a gente atende famílias de classe média, né? O público prioritário continua sendo aqueles que recebem algum benefício, né? Pode ser de transferência de renda, como Bolsa Família, um BPC, né? Prestação continuada, que é devida para idosos acima de 65 anos que não têm nenhum outro tipo de renda e não têm condições de prover o próprio sustento, ou para pessoas que têm algum tipo de deficiência em qualquer idade. Então, quando a gente fala de direito, é muito amplo, tem muita coisa. Às vezes a pessoa chega para a gente e já era para estar recebendo um BPC, tem direito aos benefícios que tem na assistência, por exemplo, né? A cesta básica, a gente não trabalha com doação, então tem todo um critério de avaliação para identificar, né? Se aquela família realmente está nos critérios, atende para esse benefício. A gente tem um benefício de concessão de documentos. Então, às vezes, por exemplo, para um jovem, né, que está aí envolvido com uso e abuso de entorpecentes, acesso ao documento, acesso a cursos, a gente faz encaminhamentos, articulação com a escola. O que a gente pode fazer? Vamos pensar junto para que esse jovem continue frequentando essa escola, né? Trabalhar com a família fica muito fragilizada. Então, às vezes, a gente não consegue conversar com o adolescente em si, porque a gente oferta o serviço. Mesmo que chegue pelo Conselho Tutelar, que chegue pelo MP, Ministério Público,
E aí chega um requisito para acompanhar a família. A gente oferta e oferece o nosso serviço. Ele não é imposto, ele não é obrigatório. Então, se o jovem fala, olha, eu não quero conversar, a gente respeita o direito desse jovem. Mas se a gente consegue um acompanhamento, a mãe topa. A mãe fala, olha, eu quero, eu preciso, né? E às vezes um membro da família que se vincula faz toda a diferença no contexto familiar. E aí, não te cortando, doutora Gisele, eu pude observar e ter a prática em um momento do Jairo profissional, que atuei dentro de um abrigo, né, institucional, e um abrigo muito bem estruturado, eu diria, porque existem pessoas, infelizmente, né, e é uma realidade, existem pessoas que não promovem o bem-estar do jeito que tem que ser feito, né? E quando eu me proporcionei a essa oportunidade para trabalhar nesse abrigo, eram questões muito direcionadas e muito além de outras perspectivas que eu já havia visto ou ouvido, né? No âmbito profissional. A gente acaba sentindo, ouvindo numa roda de conversa, enfim. A estrutura do abrigo era muito legal. Inclusive, quando você fala de pelo menos um integrante da família que é participante ativo desse programa, faz toda a diferença. Então, na minha concepção, além de todas essas questões importantes que você falou e mencionou essas diferenças, né, do CRAS, CREAS, SUAS, enfim, deve ter outras repartições, outras questões, mas é fundamental, eu diria, a Secretaria da Cultura do município, para poder oferecer um esporte lazer, para poder oferecer, enfim, um jogo de dama no sábado à tarde, uma capoeira para os meninos, um futebol, uma natação, enfim. O meu olhar hoje para esse tipo de trabalho, ele precisa ser um pouco terceirizado, e quando a gente terceiriza, a gente promove para as pessoas também essa sensação de poder ajudar as outras, né? E aí, não que quando a gente promove, né, divide ou subdivide essas tarefas, a gente vai fazer pela metade. Não, muito diferente disso. Você faz a sua parte, eu faço a minha, bem feito, e lá na frente a gente vai usufruir do resultado. Famílias estruturadas, enfim. Mas aonde que eu queria chegar? Eu assisti uma família durante o tempo que eu estava no abrigo, que essa mãe era usuária de drogas e o pai era um alcoolista crônico, e eles perderam 4 filhos. E aí teve todas as intervenções, eu não sei nem se o Ministério Público fez essa intervenção também, mas todas essas 4 crianças foram no abrigo. Então, eram crianças de 7, de 5, e aí eu pude observar e assistir um bom período esses meninos, e eles não tinham uma boa referência de nada. Não sabiam se alimentar, não sabiam se cuidar, não sabiam dobrar uma roupa no armário, escolher uma roupa para ir para a escola, né, tomar um banho, conversar, sentar, ver uma televisão, comer uma pipoca. Então, tudo isso é feito um trabalho manual, eu diria, né? E é muito bonito quando essas crianças entendem que esse tipo de trabalho favoreceu eles naquela época e vai ter um momento de saída, ou adoção, ou enfim, vai ter, ou a família é estruturada, é assistida por toda essa equipe que a doutora falou, e volta para o lar. É bonito isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse contexto. Quando a gente fala em acolhimento, a gente vê muito isso na média complexidade, né, no CREAS. Pais negligentes, né, principalmente quando a gente diz de dependência química, perdem, às vezes não conseguem se manter no emprego. É muito triste a gente ver que quem é responsável e deveria prover os cuidados, infelizmente, às vezes não consegue prover o próprio cuidado, o próprio autocuidado, né? A própria responsabilidade consigo mesmo, e como que vai conseguir se responsabilizar por outras vidas.
Então, infelizmente, assim, às vezes o acolhimento é necessário, sim, porque é a chance que essas crianças têm de ter garantido o acesso à educação, à saúde, a uma família, se a gente pensar aí, né, numa adoção. Lógico que a ideia é sempre incluir, né, no seio familiar, mas nem sempre é possível. Quando a gente fala em abrigamento, tem toda uma estrutura que antecede um acolhimento, né, institucional. Então, tem toda uma pesquisa para ver se alguém da família extensa tem condições de acolher essas crianças, se tem vínculos, a gente tem casos que às vezes até a comunidade, às vezes tem um vizinho que é muito amigo e o vizinho se responsabiliza e pega a guarda provisória. Quando a gente fala de apoio, a justiça entende que não necessariamente tem que ser laços sanguíneos. Então, laços afetivos contam muito. Então, quando a gente pensa que a criança foi acolhida, porque já se esgotaram todas as possibilidades para que essas crianças não sejam institucionalizadas. Eu vejo hoje o acolhimento como garantia de direito. Em muitos casos, ele é fundamental. Pela política que a gente vê, né, Jairo, assim, de as crianças no meu município que são acolhidas, elas muitas vezes chegam doentes, adoecidas, então eles fazem um acompanhamento de saúde e as crianças se recuperam. A gente vê que tem na educação quantas crianças não melhoram o aprendizado. A família, tem famílias, por exemplo, você pode adotar uma criança, apadrinhar uma criança. Então, aos finais de semana, buscar a criança para um lazer, algo assim. Tem toda uma questão envolvida que não necessariamente eu preciso me envolver numa adoção, mas às vezes eu posso me envolver num apadrinhamento, num contato próximo com essas crianças. As crianças precisam de afeto, de carinho. Então, isso eu entendo assim que a sociedade precisa se haver mais com essas questões, né? Eu percebo também nessa oportunidade que eu tive, que existem muitas pessoas solidárias, né, com essas crianças, né? E eu diria que isso é trabalhar a questão da prevenção primária, é onde você tem acesso ali ao neurodesenvolvimento da pessoa, com um neuropsicólogo, psicólogo ali de plantão, com um assistente social veiculando e fazendo essa interlocução, né, de família, entender todos o cultural, o social. Você mencionou também em uma peça fundamental, eu diria, que é a questão de um advogado, a presença de um advogado nesse aparelho, porque vamos supor que chegue um menor lá de 16, 17 anos e tem aí passagem na questão Fundação Casa, tenha tido uma passagem lá. Então, esse sujeito, se ele chegar no SUAS, se ele chegar no CREAS, no CRAS, ele pode ser, sim, atendido e feito toda uma mobilização para que ele se conscientize das questões que ele já tem, e aí entra, eu acredito, que um trabalho mesmo de Paulo Freire, né, de educador social, que você entenda todo o contexto dele, embora tendo 16 ou 17 anos, ele já traz algo muito importante para que a gente consiga observá-lo e proporcionar a ele possibilidades de retorno à sociedade, né? Eu queria saber um pouquinho essa camada, né, dessas pessoas que já enfrentaram a dificuldade de estar recluso, é bastante frequente nesse tipo de ambiente? Sim, é bastante frequente. Inclusive, no CREAS, a gente tem uma equipe que trabalha com medidas socioeducativas. Então, infelizmente, né, vários adolescentes são apreendidos, né, por envolvimento com tráfico, por exemplo, tá? Furtos, enfim, qualquer delito. E aí o Ministério Público envia para o CREAS
e a gente trabalha com essa família, mas o foco no adolescente, tá? Então, às vezes, ele vai ter que prestar algum serviço comunitário. Para cada medida é muito específica, não tem algo assim, cada medida é única. Até falando nessa questão, né, do risco que geralmente jovens que estão envolvidos, né, com venda, com o uso de entorpecentes, tem um programa muito interessante que chama PPCAM. Esse programa, ele tem em vários estados brasileiros, tá? E é um programa que ele foi pensado após o índice da mortalidade de jovens por assassinato aumentou demais. Então, esse programa é um programa de proteção a crianças e adolescentes que estão ameaçados de morte pelo tráfico. E como é importante a gente dizer sobre isso, assim, porque vários adolescentes passam por situações, não sabem o que fazer, como fazer. Esse serviço, ele acolhe toda a família, então ele disponibiliza, né, tem um lugar seguro para essa família sair daquela região, né, sai mesmo ali do perímetro ali de risco, e tem um acompanhamento que pode se estender até 2 anos, assim. Mas como eu digo, né, é uma oferta. Infelizmente, tem muitos adolescentes que estão ameaçados, que o risco é real, mas eles, por algum motivo, eles têm que querer. Então, eles têm que dizer que estão ameaçados. A gente não pode obrigar a pessoa a ser protegido. Então, isso é um desafio também, e aí o CREAS trabalha com essas famílias na sensibilização, nesse adolescente, na importância, né, desse cuidado. Infelizmente, muitos jovens, né, não tem nem muito tempo, assim, de articular, de pensar. A gente vê como que essas milícias, elas aliciam muito mesmo os jovens, justamente por eles são apreendidos e eles usam esses jovens como um escudo mesmo, né? Então, tem toda uma questão, eles não podem entregar as pessoas que estão por trás, se perde alguma, né? Se perde a droga, eles têm que pagar. Muitas vezes é interessante para o tráfico que eles façam o uso abusivo da substância, que é uma fórmula ali uma forma de manter esses jovens, né? Me ajudei a palavra. Sobre o domínio. Isso mesmo. Então, assim, a forma de acesso ao PPCAM, procurar um conselho tutelar, procurar defensoria pública, famílias que estejam passando por isso, né, que tem algum adolescente que esteja sendo ameaçado, né, risco iminente de morte, procurar ou CREAS, defensoria pública, conselho tutelar, não se calem. Essa proteção, ela está disponível, é uma proteção que funciona, é gratuito, está à disposição de nós, né, da sociedade. E lá dentro, antes de eu... Bom, deixa eu colocar essa pergunta da Andresa, ela está vindo para nós. Boa noite, Andresa, também é uma colega aqui do nosso canal. Doutora Gisele, pode escrever o nome desses programas? Acho que você estava falando agora, né, sobre alguns deles. Esse que eu disse agora, ele é conhecido mesmo com essas siglas, PPCAM, que são as iniciais, né, do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. Eu estava fazendo uma pesquisa, assim, como eu disse que as políticas públicas, os municípios têm essa autonomia, né, de gerir a política, eu fui fazer uma pesquisa para ver em quais municípios abrange, e tem, assim, grande parte do Brasil tem esse programa nos municípios. O acesso à porta da frente, quando a gente fala de criança e adolescente, eu acho fundamental sempre acionar o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não é um órgão punitivo, é um órgão protetivo. Então, a necessidade o jovem começou a perceber a família, né? Começou a envolver, o comportamento mudou, começou a ter procura o Conselho Tutelar, procura orientação.
o conselho tutelar é a porta principal, assim, de entrada, e é ele que vai fazer o direcionamento, o encaminhamento para esse programa. Então, sempre acessar, né, ter apoio da rede em si. Muito legal. E eu vejo uma certa resistência em usar esses aparelhos, até mesmo para eu usar o posto de saúde do meu bairro. Eu tenho uma certa resistência. Pô, ali tem um pessoal destinado e orientado para te acolher, para te direcionar, para, enfim, apurar o que você precisa fazer de exames, indicar pessoas profissionais ou até outras possibilidades de você investigar o que você tem na sua saúde e tal. E isso já é um problema, né? Eu vejo aqui no meu bairro. Imagina em outros lugares, enfim. Agora, uma questão nós falamos de infanto-juventude, né? E de centros de acolhimento aí. E a questão tardia, doutora Gisele? Quando uma pessoa que já passou por um processo de reclusão a longa data, vamos supor, 5 anos recluso, numa penitenciária, usuário de substância, está em vulnerabilidade social, morando na rua seus 3 anos, como que essa pessoa pode ser assistida por esses aparelhos? Sim. Muitos deles, quando procuram, né, os equipamentos, o CRAS, o CREA, o Centro Pop, enfim, né, onde for de origem ali, geralmente eles saem desses lugares com os vínculos familiares fragilizados ou até rompidos. Então, eles saem sem essa rede de apoio. É muito comum a gente ver pessoas que saem sem documentação nenhuma, acaba que o documento, de alguma forma, fica retido. Então, a política de assistência, ela vai ofertar a gratuidade de toda a documentação que essas pessoas precisam. Tem programas, e aí não tem um nome específico, cada município vai ter um nome, que o município tem essa autonomia para dar esse nome, mas a maioria dos municípios tem um programa específico para as pessoas egressas do sistema prisional. Então, para inserção no mercado de trabalho, eles fazem encaminhamento e é um público que vai ter prioridade nas vagas, tem cursos profissionalizantes e alguns benefícios mínimos. Por exemplo, se está em situação de rua, vai ter acesso a uma alimentação, a um banho, a um lugar para dormir. Se tem um lugar para morar, vai ter acesso a alguns benefícios, como, por exemplo, a garantia do mínimo, que é uma cesta básica, para ajudar a auxiliar naquele momento. Alguns municípios têm um vale transporte, então a pessoa precisa tirar uma certidão de nascimento, mas não tem dinheiro para pagar um ônibus. Alguns municípios têm essa oferta do benefício até do transporte para garantir que aquele direito seja acessado. Então, quando a gente fala de política pública, tem muita coisa acontecendo. E eu falo, não é porque é público, é gratuito, que é ruim. A gente precisa ser bem atendido. Em qualquer lugar que a gente vá, muita gente fala assim, mas eu não gostei do atendimento. Gente, tem ouvidorias, reclamem, não se calem, porque é um direito nosso ser bem atendido. Em qualquer lugar. Hoje, assim, agora eu ia ficar assim. Eu falo, eu preciso ser bem atendido. E às vezes a resistência vem daí, né? Infelizmente, não, a política está lá, mas quem faz a política somos nós. Então, se você foi mal atendido, se aquele profissional, servidor público, principalmente, ele é pago para te atender bem. A gente, né, sociedade paga o salário deles. Então, foi mal atendido, sempre, todo município tem uma ouvidoria. Vamos ligar, vamos denunciar, fui bem atendido, vamos ligar e vamos elogiar. Vamos dar sugestão? Vamos começar a participar dessas políticas para melhorar? Então, esse trabalho, essa sensibilização, a gente faz com as famílias que a gente atende, assim, até para elas conseguirem entenderem esse lugar que elas estão de direito, né? De acesso, e de que sim, muita gente, às vezes, a gente faz um atendimento, as pessoas agradecem como se fosse um favor. Eu falo, gente, não é favor, é obrigação, obrigação. A gente
precisa, e todo mundo, independente de renda, de classe, de qualquer coisa, a gente merece ser bem atendido, né? Com certeza. E aí, agora, né, deixei para o final, né, uma questão que eu tenho, assim, muito bem claro que comigo teve uma funcionalidade e deu certo de uma maneira. Não que a minha maneira seja base de qualquer tipo de raciocínio, mas esse mesmo sujeito que eu dei o último exemplo, ele chega nessas repartições e nesses aparelhos e é destinado ou orientado a, a, a ir no CAPS, por exemplo, no CAPS AD. E aí o CAPS AD, na maioria deles, ou não sei se na totalidade, funciona uma questão, não é abstinência total, é uma redução de danos. Sim. E aí, como que funciona isso? Essa redução de danos, ela é direcionada por um psicólogo, juntamente, não sei se tem um conselheiro em dependência química ou tem ali um técnico em dependência química para orientar essa questão. Porque eu vejo muito isso, que a abstinência total não é tão usada nesses aparelhos, mas sim essa questão de redução de danos. Funciona, doutora? Isso funciona? Aí a gente está falando da política do SUS, né? Hoje os CAPs, eles contam com uma equipe interdisciplinar. Então, geralmente é composta por assistente social, psicólogos, enfermeiros, técnicos de nível médio, psiquiatras. Geralmente a equipe tem essa composição. Não tem um padrão para atendimento dessa pessoa, porque cada pessoa vai ser feito um planejamento, um acompanhamento junto com essa pessoa. Então, para alguns, talvez seja uma possibilidade a tentativa de uma abstinência total. Para a grande maioria, é uma redução gradual, que é o mais usual, é o que a gente vê que tem mais resultados. Mas isso não é o profissional que define. A gente constrói junto com o paciente. Eu estou dizendo assim, até por experiência, eu trabalhei por um ano, no ano de 2020, no CAPS AD e no CAPS IJ, né, Infanto Juvenil. Então, isso tudo era feito em conjunto. O que é possível? E o que é mais importante? A gente não olhar só para a pessoa, só para o dependente, porque a família vai fazer toda a diferença. Quando a gente fala família, eu não estou dizendo de laços sanguíneos, tá? Eu estou dizendo de qualquer laços afetivos, é o apoio que aquela pessoa tem. Então, trabalhar a família, quando a gente pensa num amplo, o resultado geralmente ele é melhor, porque a família toda participa do processo de uma forma ou de outra. É muito comum a gente ver as pessoas, se é um pai, uma mãe adoecer, né? As pessoas que estão ao redor não saber como agir, não saber como fazer, como lidar com a situação, entender que é um processo, que as recaídas fazem parte desse processo e como lidar com isso. Então, esse tipo de intervenção é muito específica, porque aí é feito junto com o paciente, cada paciente vai demandar uma estratégia. Uhum. Uhum. Eu acredito que essa resposta foi uma das coisas que eu procurava saber, e está tudo bem. No meu caso, eu tive que fazer uma abstinência total, por conta das minhas várias tentativas de parar de estacionar, né, o uso da substância, mas essa era um pouco uma dúvida que eu tinha através desses aparelhos, né? Que aí você falou que é diretamente ao SUS, que a gente precisa olhar, que é fundamentado por essa porta, né? Mas vamos pensar agora um pouco mais amplo para a gente ir para o nosso final, que aí vem a importância do SUAS na inserção social. Quando um indivíduo chega para ser acolhido,
Como que é feita essa inserção? Ele é entendido e compreendido com assistente social, é feito ali todo um projeto, um plano de ação para que ele esteja documentado, para que, se ele não for do município, ele ser orientado para ir para o município dele. Sim. Isso é Isso bacana. porque a política ela é territorial, então ela tem essa especificidade. Cada equipamento ele tem um limite de atuação, de acordo com a região que ele está situado, né? E aí, ele quanto um adicto, ele tem essa questão muito bem, ou dado um start nessa questão dele, olha, você hoje possui um transtorno que se chama transtorno por uso de substância, onde você precisa cuidar dessa doença, que essa doença é comportamental. Ele tem essa start, assim, para a consciência? Quando a gente fala de política de assistência social, então o foco não vai ser num indivíduo assim Uhum, específico. O foco é a família mesmo. Então a uhum, gente sempre vai trabalhar com os atendimentos à família. A família, a comunidade vai fazer um fortalecimento, da rede protetiva mesmo. Então a gente nunca vai olhar para a pessoa no individual. A gente vai ter sempre um olhar sistêmico mesmo, que é aquele olhar mais abrangente, né, para toda a família. Ah, se é uma pessoa que está sozinho, por exemplo, ele não tem familiares naquele momento, não tem amigos próximos, vamos supor que é uma pessoa que esteja em situação de rua, por exemplo. Aí já muda um pouco, tá? O foco nas necessidades ali pontuais da pessoa, mas mesmo assim, a todo momento, a equipe técnica especializada vai tentar retomar esse vínculo. Quais são as possibilidades? Fazer contato com a família extensa. Se há a mínima possibilidade de vincular essa pessoa, fazer a família, né, ou ao amigo, alguém que, né, possa, naquele momento, ser um suporte para essa pessoa, vai ser trabalhado. Porque a ideia é essa, sabe? É sempre ampliar e fortalecer os vínculos, sejam familiares, afetivos, né? E eu acho que é isso. Assim, a gente precisa conhecer a política, entender que ela é disponível, acessar os nossos direitos. Direito a gente não abre mão. Às vezes a pessoa que está, por exemplo, vendo esse vídeo não precisa, não tem a demanda de acessar, mas é importante saber para orientar, para, uhum. né, saber entender o que tem, o que tem disponível, né? O que a gente, quando a gente fala de políticas públicas, o que é possível? E eu falo, se a gente acompanha 20 famílias, dessas 20 famílias, se a gente conseguiu 2 famílias, por exemplo, que tem dependente químico, e a gente conseguiu uma família, a gente conseguiu auxiliar nesse momento, essa família conseguiu se restabelecer, a pessoa conseguiu se recuperar, nosso trabalho já foi. A gente cumpriu com o objetivo. Muitas vezes a gente não vai conseguir o que a gente espera que seja o ideal, Uhum. mas mínimos avanços para a gente é uma vitória. Eu acho que a gente está no mesmo barco, então, porque nós, como aconselhadores aí, sobre o olhar da dependência química, do transtorno instalado dentro de um setting terapêutico, seja ele qual modalidade de acolhimento for, né? Seja voluntário, involuntário, compulsório, enfim. Nós temos essa, eu diria, mesma saga, assim. Se a gente conseguir salvar, né? E não salvar, assim, de trazer para mim, mas se nossa equipe, como um todo, entender e fazer com que o sujeito compreenda a própria história, tenha uma aceitação disso tudo e encare a vida, nossa, eu já tô tranquilo. Só que, infelizmente, né, e é uma dolorosa realidade, existem pessoas que têm aí longa data fora das drogas, mas não são todas que vão conseguir estar. E nós, profissionais, temos que ter tranquilidade nisso, porque tem pessoas vão precisar voltar para um tratamento,
as pessoas vão precisar ter um outro tipo de consciência, um start na mente, um despertar espiritual, falar, olha, daqui para frente não consigo, e agora, que é o fator de rendição, né? E muitas das vezes, nós profissionais ficamos apegados, pô, mas por que eu falei tanto na cabeça do cara, o cara foi lá e teve outro tropeço, fez o outro uso, violou a abstinência e teve que voltar para o tratamento. E isso, uma hora ou outra, vai ter que se acabar, né? Ele precisa entender, mas tem todo um contexto por trás desse sujeito, né? Então, nós estamos no mesmo barco aí. Vocês meio que entendem a família e nós vamos pensando cada caso, né? Mas é interessante tudo isso que nós entendemos como uma missão, né? E aí eu incluo a doutora também nisso, porque eu acredito que você já tenha essa missão, né? Missão dada é missão cumprida, né? Então a gente tem exercido aí dias de glória, mas em meio a muitas dores, né? As famílias vêm tão dilaceradas, né? Para entender e suportar tudo isso. Sozinhas, uma hora ou outra, eles vão ter a consciência que não conseguem. Por isso que chegam através desses aparelhos, por isso que chegam através dessas modalidades de tratamento, enfim. Bom, muito bom estar aqui com você, doutora. Muito agradável esse nosso bate-papo. Tenho certeza que a gente vai construir aqui, bater as nossas agendas, um outro espaço para que você venha desfrutar aqui de outro conteúdo, trazer uma outra possibilidade. Eu acho que tem uma pessoa aqui que você conheça. Olha aí. Ah, sim, a Aline. A Aline, eu trabalhei com ela no CRAS de Contagem, município aqui de Minas Gerais. Fantástica, ela é psicóloga também. Legal. E olha o recado que ela deixa aqui também, ó. As UBSs e a atenção primária também têm um papel fundamental nessas questões, principalmente por se tratar de saúde em geral. Isso mesmo. Gente, ninguém precisa passar por nenhum tipo de situação sozinho, né? É isso mesmo, assim, é procurar ajuda. Tudo, eu falo, só não tem jeito para a morte. Para o resto, enquanto a vida, a esperança, não vamos perder, né, a fé de que sim, é possível, né? A recuperação ela é possível. E várias pessoas estão aí, Jairo, né, para provar e atestar isso. Se não for possível da forma que a gente idealiza, pode ser possível minimamente de outra forma, né? E esse olhar para a família eu acho muito importante para acolher não só a pessoa, né, dependente químico, mas toda a família que passa, né, que sofre, que vive um luto, né, às vezes da perda do filho idealizado para aquele filho real, como lidar com isso. Então, são muitas questões envolvidas e a assistência social perpassa por essas questões, sim. Sim. Bom, pessoal, quero agradecer a todos que vieram, né? Márcia também esteve aqui conosco. Boa noite, Márcia, Andresa, já coloquei aqui o comentário dela. A doutora Miriam também, que é uma participante assídua e faz parte também da nossa equipe do Recuperação em Foco. Ela fala da cidade gelada de Poços de Caldas, e ela é uma fisioterapeuta lá de referência, um estúdio novo, e está trabalhando em prol aí também a saúde e bem-estar. Bom, doutora, faça suas considerações finais, a gente já vai encerrando aqui. Eu queria agradecer o Jairo, a todas as pessoas que acompanharam essa transmissão e me colocar à disposição também nas redes sociais, no Instagram. Lá tem, no meu Instagram tem um link com o meu WhatsApp, então estou disponível. Precisar de alguma informação, faço também atendimento online, estou aqui à disposição, que precisar, contem comigo. Obrigado, Jairo, pela confiança, pelo convite, foi muito agradável. Muito bom. Leve um abraço daqui para Minas. Né? Ok, tá entregue. Pessoal, tá aí o @ da doutora Gisele, entrem lá. Muito bom. Conteúdos são fantásticos. Vocês vão ser muito acolhidos lá. Qualquer dúvida em relação a essa live, em relação a outras atribuições da doutora,
Eu tenho certeza que ela vai estar ali à disposição para que vocês consigam sanar as dúvidas e pedir alguma orientação. Doutora, obrigado mais uma vez. Fica só mais um minutinho para a gente encerrar. Pessoal, e quarta-feira tem muito mais live aqui, muito mais conteúdo para a gente discutir e bater um papo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.